Tá funcionando já? Eu acho que tá, né? Tá. Não, eu me sinto muito idoso, confuso com a tecnologia, com essas coisas assim, porque eu nunca sei se está funcionando ou não. Ah, Tem uma, muita modernidade. tem uma pessoa que entrou, tem uma pessoa que entrou, entrou outra pessoa. A gente achou que ia estar só a gente conversando aqui, né? Ai, meu Deus. Tá certo. Então tá. Então tá, vamos começando devagarinho então, né? A proposta de fazer essa primeira live, ela foi pensada juntamente assim com toda essa polêmica que está tendo do Big Brother, né? Que tem muita gente falando disso, assim, sem parar. E a gente pensou em tipo como a gente poderia trazer, né? Isso assim um pouco para o lado da psicologia. No caso, a Mari é uma psicóloga formada já, né? Eu sou um estudante que estou aqui me metendo, né? Porque eu, enfim, eu gosto dessas coisas todas. Mas, enfim, né? O que que a gente pensou em fazer? Pensamos em dividir esse assunto em quatro grandes tópicos para falar sobre essa questão do Big Brother. Eu vou pedir num primeiro momento para a Mari explicar se fosse um alienígena que tivesse chegado na Terra agora, o que, que aconteceu nesse negócio do Big Brother? Porque eu sou um cara que acompanha muito Big Brother, assim, então eu tô bem por dentro do que está acontecendo. Dá um resumo para a gente do que houve, por favor. Tá bom. Ai, meu Deus, eu tô até aqui nos grupos de Big Brother do Telegram pra ir acompanhando, né? Eu acompanho há muito tempo, sou muito fã do Big Brother. Mas, enfim, teve uma situação semana passada, né, com os participantes, que teve uma festa, eles têm festa na quarta-feira e no sábado. E na quarta da semana passada teve um participante que bebeu um pouco demais, assim, e começou a se exaltar, causou algumas situações com os outros integrantes do grupo, ficou uma situação um pouco desconfortável, e nisso, posteriormente, ele tentou se redimir, se desculpar, mas aconteceu uma situação que ele ficou um pouco deslocado da casa, ele ficou excluído, acho que dá para dizer assim, né? Que ele tentava estabelecer contato, tentava manter o diálogo, mas ele não era escutado, e ele é sempre deixado de lado, e ainda por cima foi proferido também diversas agressões, né, em formas de palavra para ele. Enfim, uma situação bem complicada, assim, que dá para ver que o participante em questão, né, o Lucas, tá bem abalado ali. Uhum. Eu imagino que essa situação toda se agrave mais pelo fato deles estarem isolados ali, né? Ele não tem como conviver com outros grupos, é aquele grupo ali, ponto final, né? Uhum. Pois é, o que eu tenho pensado é que eles estão isolados numa casa, né? Que na verdade é mais uma instituição total, porque eles fazem tudo ali dentro, mas ao mesmo tempo eles são observados, então me lembrou muito uma ideia de panóptico, né? Que daí, como a gente fosse a gente, nós somos os telespectadores, mas como se a gente estivesse exercendo um controle diante daquele grupo, né? Por Uhum. meio dessa forma de assisti-los. Sim. E e o que me preocupa também é que eles já estão em isolamento social por conta da pandemia, né? Então eu imagino que está todo mundo bastante Uhum. ansioso, que estava todo mundo muito eufórico por entrar numa casa e ver outras pessoas e ter festa, que faz muito tempo que não tem uma festa, né? Uhum, uhum. Eles estão sofrendo um isolamento social duplo lá, na verdade. No caso desse rapaz, né? O Lucas, ele está duplamente sendo isolado. Mas Uhum. vamos lá então, né, gente? Eu fiz alguns vídeos já lá pro meu canal sobre Big Brother, que eu tenho uma opinião sobre isso, eu vejo o Big Brother como se fosse quase um laboratório a céu aberto, assim, né? Quem vê, consome aquilo ali, que é tipo como se fosse realmente um experimento social, né? Podendo ver essas situações todas. E muita gente se indignou com isso aí que aconteceu nesses dias que passaram, né? Com essa questão de isolar esse rapaz. Mas enfim, vamos lá. O primeiro tópico que a gente pensou em trabalhar foi o seguinte: que efeitos podem causar, podem aparecer numa pessoa que é isolada desse jeito, por um grupo? Que efeitos psicológicos podem aparecer? Uma das primeiras coisas que eu penso, e aí tu pode ir me complementando aí, Mari, na medida do possível, que vai aparecer, são pensamentos um pouco que podem ser autodepreciativos já no primeiro momento. Vocês imaginem o seguinte contexto.
Daqui a pouco não precisa ser no Big Brother, a gente está usando o Big Brother só de exemplo. Na escola, se acontece isso numa escola, pensamentos autodepreciativos podem ser coisas do tipo assim: ah, eu não me encaixo em lugar nenhum, ninguém gosta de mim, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo, eu devo ter algum problema, e por isso ninguém gosta de mim. Nesse sentido, acho que Uhum. essa é uma das primeiras causas que podem aparecer, um dos primeiros efeitos, na verdade, que podem aparecer. Decorrência desse afastamento voluntário, né, por parte das pessoas. Dentro do Big Aham. Brother, E pode falar. eu acredito também que, por exemplo, quando o sujeito se depara com alguma situação que saiu do controle, né, que foi o que aconteceu, ele tem essa tentativa incessante de ir atrás e tentar consertar e tentar remediar, e na medida que ele não consegue, ele continua indo e tentando e não consegue achar estratégias e não consegue achar formas também para poder remediar a situação, né? Eu acho que vai muito também da capacidade de compreensão também das pessoas que estão ali no grupo e que também passaram por essa situação desconfortável de desentendimento, né? Eu acho que a comunicação é essencial para a gente poder se resolver, né? Sim. Tu tá dizendo mais de um lado, assim, das pessoas que estão praticando esse isolamento com ele. Coisas que eles... E Tá. isso. Uhum. Uhum. E como também tu vai mais para TCC, né? Eu até pensei, bah, a gente não sabe que esquema aquele participante tem, ou aquele rapaz tem, né? As crenças anteriores, as vivências anteriores à participação dele ali naquele reality, naquele programa, e que provavelmente isso vai fortalecer e vai reforçar esses esquemas e essas crenças que ele tem sobre, dependendo. Uhum. Sim, sim. Deu uma travadinha aqui, mas eu consegui te ouvir. Nós não sabemos, né, Tá. o histórico desse rapaz, né? A gente não sabe pelo que ele já passou. Mas essa situação que ele tá passando agora, né? Juntamente com o fato de que isso é uma coisa que tem milhões de pessoas assistindo, deve potencializar mais ainda, né? Se, por exemplo, uma dessas coisas que eu disse de pensamento depreciativo, né? Se isso tiver acontecendo com ele, porque a gente não sabe, a gente só tem algumas imagens dele sozinho, né? Algumas imagens dele assim fazendo as refeições sozinho e tal. De repente, imagina o nível que isso deve estar para ele, né? Se isso chegou Uhum. aparecendo, tipo, esse grupo não me aceita, é eu que sou o problema. Então, Uhum. E pra... eu recordo que no teu vídeo tu chegou a falar também que provavelmente muitas pessoas assistem o Big Brother por conta dessa parte da identificação, né? Que a gente se identifica com as pessoas que estão lá dentro, porque são pessoas reais, mesmo que sejam famosos e que tenham alguma influência em certa medida, não deixam de cometer erros e de chorar e de cometer todos esses pontos que também nós passamos em nossas vidas, né? Então, eu acho que o pessoal está se identificando muito e está se mobilizando muito por conta dessa situação, porque também tem essa capacidade de se colocar no lugar, né? Isso faz muito sentido, na verdade, que tu está falando, né? Que tu está trazendo, né, Mário? Porque tem todo o fenômeno da projeção que existe dentro da psicologia, que é o que faz muitas pessoas consumirem coisas, seja filmes, né? Seja seriados, música, e com esse programa em si não seria diferente, né? Porque é um programa que é um experimento social que fica rolando ao vivo. Então, se tu vê uma pessoa sendo isolada lá, e tu já passou por alguma situação desse tipo, né, é bem provável que haja essa projeção por parte das pessoas. E aí aparece isso da empatia que tu falou, né? Talvez esse seja um dos motivos que tenha feito isso circular tanto nesses últimos dias. As pessoas se compadecendo daquilo ali, né? Ainda está entre nós, Mari. Tá travado aqui. Eu não sei se sou eu que estou travado ou se é ela que está travada.
E agora, meu Deus, será que ela caiu de vez? O que será que houve? Oi, eu acho que minha internet travou aqui. Ai, meu Deus. Voltou? Caiu de vez agora ela. Vou tentar adicioná-la de novo aqui, gente. Espera aí. Tá, Voltou? voltei. Sim, a Caiu e net, voltou. mas eu tô aqui. Tá certo. Uhum. Desculpa, desculpa. Não, não tem problema, acontece. É problemas da internet, não é por má vontade nem nada. Sim, moderno. Bom, sim, sim. Vamos pensar daqui a pouco agora um pouquinho também que outros efeitos podem causar esse isolamento social numa pessoa, né? A gente já falou dos pensamentos depreciativos um pouco, né? Reforçar essas crenças negativas que a pessoa pode ter sobre si mesmo. Que outras coisas que tu acredita que podem causar um grupo fazer isso com outra pessoa? Como a gente falou, né, eu acho que pode reforçar muito das crenças prévias que ele já tem, né, do que ele acredita sobre si mesmo, mas de repente, mesmo que essa pessoa não tenha passado por nenhuma situação semelhante antes, provavelmente pode ficar um pouco mais complicado dela tentar também se posicionar diante, porque ela não sabe de que forma ela vai se colocar, né? Já que ela teve essa situação que não foi positiva, mas também não sabendo muito bem como agir. Eu acho que pode ficar um pouco inibido, até porque é bem no início do programa e dessa experiência, né? Eles têm mais de 3 meses aí pela frente, então acredito que seja bem complicado tentar se colocar de novo, assim, se entrosar, né? Falando mais ou menos de forma coloquial. Ah, eu entendi. Tu disse tipo assim, vai ficar mais difícil ele ter novas experiências desse tipo, vai ficar mais difícil ele tentar ser amigo dos outros assim mais pra frente, tipo isso. Eu acredito que sim. E eu tenho visto que muita gente se pergunta assim, mas como que o pessoal lá dentro está fazendo isso? Porque já faz mais de uma semana que teve essa situação. Eu vi alguns memes das pessoas perguntando: Meu Deus, o Lucas matou alguém e não passou no pay-per-view, como assim? Porque está sendo muito desmedido e desproporcional também o que tá rolando, né? Porque foi uma situação isolada que daí está se perpetuando e as pessoas continuam tentando justificar o que está acontecendo por conta do que ele fez semana passada e do que ele já tentou se desculpar. E, claro, algumas pessoas podem ficar com o pé atrás, sei lá, começar uma inimizade diante disso, mas eu acho que mesmo assim nada justifica, né? E as pessoas também eu vi comentando assim, como que estão se deixando levar pela opinião de outros participantes, só que como uma coisa óbvia é que aqui a gente tem uma visão praticamente onipresente, oniconsciente, a gente é praticamente Deus aqui fora para eles, né? Porque a gente vê tudo, mas não consegue falar nada, né? Só Uhum. que, só que também por eles terem essa visão limitada, né? Eu acredito que os fenômenos grupais são muito importantes, porque mesmo sendo de forma inconsciente, assim, tu acaba se deixando levar por algumas experiências e algumas narrativas de outras pessoas que muitas vezes tu não se identifica, mas que tu só vai perceber de um tempo adiante. Sim, sim. Isso diz respeito. Os assuntos são todos conectados, né? Mas isso diz respeito muito a justamente o nosso segundo tópico que a gente vai falar hoje, né? Já dá para puxar ele em seguida, que é de fato a psicologia dos grupos. Esse programa, por mais que tenha todas as ressalvas que existam a respeito dele, ele é muito interessante para observar justamente os fenômenos grupais acontecendo, né? O que que leva um grupo, que nem tu trouxe, né, Mário? O que que leva um grupo a repetir as ações nesse tipo, no caso de isolar este rapaz, sem pensar muito sobre? Eu vi um vídeo, por exemplo, disso daí, que uma dessas pessoas dizia para ele: não fala comigo, porque agora eu estou almoçando e você está cancelado.
Isso na frente de todo o grupo que estava ali. E eu fiquei pensando qual parte, né, do que a gente já estudou de psico dos grupos que tem isso, né? Porque no momento que o grupo está ali, não se manifesta sobre isso daí, nós estamos isolando essa pessoa, uma faz a frente, mas as outras não fazem nada, elas ficam quietas, tem alguma coisa acontecendo ali, tem um fenômeno grupal acontecendo ali. De alguma forma me Uhum. lembra muito da ressonância grupal, né? Em algum lugar está batendo isso e está fazendo sentido para aquele grupo. Talvez, inclusive, me passa pela cabeça, né? O próprio receio deles próprios serem cancelados daqui a pouco por essa pessoa. Então, eu não vou me Sim. posicionar aqui. Vamos deixar o rapaz lá na fogueira e depois a gente vê o que vai ser da gente. Pois é, e sobre esse receio também de não se manifestar e de deixar essas coisas acontecerem, né? De não tomar uma posição mesmo que tu não concorde com o que está acontecendo, eu acho que vai muito das relações de poder, porque a gente tem que admitir que existem muitas relações de poder quando tu coloca um grupo de 20 pessoas numa casa para ser assistida pelo Brasil inteiro, só que algumas pessoas são famosas e algumas pessoas são completamente desconhecidas. E o apresentador costuma falar assim, ai não, mas chegando aqui, todo mundo é igual, só que inevitavelmente não é, porque até intrinsecamente, né, pelas vivências daquelas pessoas, por exemplo, quem é famoso sabe que tem um público que acompanha, sabe que tem uma galera que gosta por ele, né? Uhum. Então, eu acho muito complicado tentar dizer que essas pessoas são iguais em alguma medida para o Brasil, porque já Uhum. existem relações de poder ali intrinsecamente, sabe? Sim, sim. É, Uhum. o rapaz que foi cancelado, ele é famoso, por acaso? Eu realmente, assim, ó, sou muito... Ele é famoso, só que tem famosos mais famosos que os outros, entende? Dentro Ah, da linha dos famosos tem os super famosos e os tá. famosinhos. É Tem, basicamente isso. tá, tem Uhum. subcamadas de fama, é meio que isso. Isso, basicamente isso. E aí eu Tá. acredito que também, falando dessa parte de psicologia dos grupos, tomaram ele assim como um grande bode expiatório, né? Como se ele Uhum. fosse depositário de todas aquelas coisas ruins que estão presentes ali no grupo e que também acabam sendo direcionadas para ele, né? Eu penso assim que, de certa forma, tem bastante projeção, dá para dizer assim, porque para tu conseguir depositar as coisas ruins, né, o indesejável em uma pessoa, tu também está projetando tudo aquilo que tu não gosta em ti ou que tu não gosta no teu colega também para poder nomear e direcionar para aquele sujeito, né? Sim, sim. Existe uma técnica dentro da TCC, né, que, enfim, eu já vi outras vertentes utilizando também, que chama externalização do problema. É uma técnica que, em teoria, é utilizada no consultório, né, individualmente com o paciente, ela ajuda a fazer com que o paciente entenda que a situação é uma coisa e ele é outra. Mas me lembra dessa técnica isso que estão fazendo com essa pessoa, porque é mais fácil, né? Entre aspas, assim, já que eu estou numa relação de grupo 24 horas aqui, eu externalizar esse problema naquela pessoa, do que daqui a pouco ver as minhas próprias ações, né? Me lembrou um pouco essa pegada, assim, sabe? Porque o que está impressionando nessa situação toda que está acontecendo é o fato de todo mundo ser um pouco conivente com isso. Não é uma pessoa que brigou com a outra, né? É um grupo todo que está sendo negligente ou fazendo ou deixando acontecer isso daí. E eu vi até que tem uma outra dessas pessoas, eu não sei qual nível de fama é, mas que ofereceu, né, ajuda para ele, se ele quisesse um tratamento aqui fora, alguma coisa do tipo. E eu não sei o que aconteceu com essa pessoa que fez isso. Que isso é um movimento que está indo contra o grupo ali dentro, né? De não, Uhum. vamos. Acompanhando assim, teve esse movimento contrário, e aí em algum momento ele recebeu a informação do apresentador assim, não, tu fez muito bem, parabéns pela tua atitude. E logo depois desse ocorrido, ele pegou e começou ainda na onda do grupo também, né? Não estando nada de acordo do que com ele tinha falado, então isso me surpreendeu bastante, até porque inclusive, essa pessoa que ofereceu ajuda psicológica, enfim, tá, tá até imitando
fazendo chacota desse participante que ele tinha oferecido para ser ajudado, entende? Cara, mas Então eu acho, não, pode terminar, Teresa. Eu fiquei impressionado com a informação, não sabia disso. não, não, é verdade, né? E eu fico bastante preocupada, né? Porque a dimensão que isso está tomando também é totalmente desproporcional e desmedida, porque parece que estão tomando isso como uma verdade absoluta, sendo que, na verdade, existem muitas outras realidades e muitos outros pontos de vista, né? Eu fico pensando que, mesmo aqui fora, cada um tem a sua visão, é muito subjetivo. A gente enxerga o mundo com a nossa lente, sendo que a nossa lente pode ser distorcida. A lente de todo mundo é um pouquinho distorcida porque vai diante da nossa realidade e das nossas vivências. Então, a gente também não pode impor o que a gente acredita diante do outro e também, por exemplo, e no movimento contrário do grupo, ver que não foi muito legal visto lá por dentro, ele também quer ser aceito. Então, o que ele vai fazer? Ele vai entrar na onda, né? Uhum. Isso que tu falou é muito, muito interessante em termos de psicologia dos grupos. Talvez assim, não seja tão legal a situação em si, mas para nós, né, que gostamos dessa área e estamos tentando fazer essas coisas, é muito interessante porque olha o que tu está me dizendo. Teve um momento então que essa pessoa foi contra o grupo, disse assim, eu vou te ajudar, eu quero, né, te ajudar, e daqui a pouco ele mudou por causa desse fenômeno grupal provavelmente que está acontecendo ali Uhum, de uhum. não pode ajudar, não pode prestar qualquer tipo de acolhimento. Se tu fizer isso daí, Vai conta, né? Uhum. sim, nossa, é muito, é bom até me atualizar dessas coisas, porque enfim, eu não sou, não acompanho muito, né? Acho que já deu para perceber. Mas Eu sou assídua e essa situação, inclusive, me lembrou do que aconteceu ano passado também com o Babu Santana, né? Que ele também teve uma situação bem séria de exclusão, né? Porque ele tentava, assim, controlar algumas coisas da cozinha, porque eles são separados por grupo, a Xepa e o VIP, e aí eles têm que racionar comida para dar para todo mundo, e tinha alguns conflitos diante disso. E como ele era muito firme no que ele falava, ele acabava também sendo deixado um pouco de lado, chamavam ele de monstro, e me recordou bastante do que está acontecendo agora. E é importante falar que esses dois participantes que passaram por isso, tanto no passado como agora, são negros. Então, acho que além de questões de poder, envolvem questões raciais e envolvem questões sociais que a gente também precisa se atentar. Porque não tem como a gente olhar e tentar fazer uma percepção disso sem relacionar com o que a gente vive aqui fora, né? E com quais estigmas esses corpos têm. Por que os corpos negros e os homens dos corpos, os corpos dos homens negros são vistos como monstros, como violentos e como passíveis de exclusão, né? uhum. Os seres humanos, eles são muito complexos, mas eles são muito interessantes ao mesmo tempo, né? Por que essas coisas acontecem, né? O que dentro de um reality show faz com que isso se intensifique num ponto assim, que o fato de ter mais gente olhando, o fato disso agora que tu trouxe, né, se repetiu novamente com outros participantes. A minha questão, pensando um pouco aqui, né, mesmo tendo milhões de pessoas assistindo, as pessoas fizeram isso igual. E não foi uma nem duas, pelo que eu entendo aqui. Foi um grupo inteiro. Uhum. E isso é para quem, assim, enfim, estiver vendo isso agora no presente ou no futuro, a importância que é perceber o poder que um grupo tem. Não é à toa que nós temos na sociedade diversos tipos de grupos para diversas coisas. Grupos de apoio podem ajudar muito uma pessoa a passar por uma situação, né, se recuperar de uma coisa. Por exemplo, grupo de AA é extremamente importante para exercer isso daí, que tem mais pessoas passando pelo fenômeno e pela situação, na É verdade, né, alcoólicos. e que querem melhorar e tal, mas ao mesmo tempo também tem essa questão aí. Eu tinha citado a escola anteriormente, porque na escola acontece muito isso daí dos fenômenos grupais, né? De esse tipo de características aqui a gente avalia bem e essas aqui não. Essas aqui tu tem que se adequar ou sair fora.
Mas E muito agora interessante. tu falando sobre a escola, me remete até que talvez o grupo que esteja lá dentro esteja fragilizado também por essa questão do isolamento prévio, né, de quase um ano da pandemia, e além de fragilizado, vulnerável, esteja tomando posições infantis, porque também não sabe como se colocar, né? Então, não dá para dizer, ah, não, X participante é infantil. Não, mas nesse momento talvez eles não estejam tendo as atitudes mais maduras, porque também eles estão muito fragilizados, né? Uhum. Nós não temos como saber, né, o que está passando na cabeça deles lá, mas a situação que Pode ser, todo mundo. inclusive, uma de proteção e de defesa, né? Porque, bah, Uhum. eu tô vendo o que tá acontecendo com um cara ali, eu não vou querer ser excluído, então o que que eu vou fazer? Eu vou ir na onda de todo mundo, porque eu não quero ser deixada de lado igual ele. Uhum. O receio do rechaço, né? É o receio de Uhum. ser reforçado negativamente aqui, de acontecer alguma coisa nesse sentido. Sim, pode ser também. Nós, de fato, nós não temos como saber, mas a gente está indo um pouco assim pelo elo mais frágil nesse momento, porque é muito diferente uma situação, pensando aqui um pouco, né, onde um grupo isola uma pessoa, da gente primeiro pensar no grupo. O que será que está acontecendo com esse grupo, né? A gente vai pensar na pessoa que está almoçando sozinha, que tem a foto lá que deu uma viralizada, né? Uma viralizada considerável. Mas enfim. O outro assunto que a gente ia falar aqui foi a respeito de uma ideia que a Mari trouxe, eu achei muito interessante, que é o seguinte: o que que faz com que o Big Brother Brasil, as diretrizes do programa, as regras, enfim, quem criou o programa, considere que a violência física é passível de expulsão, mas a violência psicológica não. Bom, eu fiquei pensando bastante nisso, né? Porque, enfim, me suscitou muitas reflexões, mas é que eu acho que isso também é mais um espelho do que a gente vê aqui fora, né? Porque muitas vezes a gente recorre a alguns recursos ou algumas pessoas, alguns profissionais, como psicólogos, porque é importante dizer que existem psicólogos muito bons, existem profissionais muito qualificados, mas a gente também sabe que existem profissionais que não são tão qualificados assim e que provavelmente não vão ter essa escuta atenta e ter esse olhar responsável diante do sujeito de entender o que de fato ele está passando, né? Então, eu acho que também vai muito dos estigmas do psicólogo e da psicologia, porque a psicologia nada mais é do que a cura pela fala, né? Então ainda tem essa ideia de que a gente é meio bruxo, a gente é meio mago e tem uma bola de cristal e sabe como é que é? Interpretar e prever pensamentos e o que, que acontece no inconsciente, sendo que, na verdade, é algo complicado, né? Porque nós não somos nada disso, só que nós nos propomos a também a estudar e também tentar entender de fato que cada caso é um caso, né? Então, eu acho que as pessoas tem essa ideia de que o que não pode ser quantificado não é ciência, porque algo que eu já ouvi diversas vezes e particularmente me incomoda muito é de que psicologia não é ciência, sendo que isso é uma coisa totalmente equivocada. Psicologia é ciência, é uma ciência humana, é uma ciência da saúde, é uma ciência que precisa ser valorizada e não significa que porque um fenômeno psicológico não pode ser quantificado, que ele não é tão importante quanto um fenômeno físico, né? Porque a gente tem como quantificar as marcas no corpo, a gente tem como quantificar uma agressão, se a pessoa foi agredida de tal forma ou de outra, e a partir disso também determinar penas criminais, né, diante de um assassinato ou de uma agressão, de uma situação, enfim. Mas de agressão psicológica é muito mais complicado, tanto é que diversas mulheres vão na delegacia, né, muitas vezes denunciar os seus perseguidores, os homens que estão importunando, e muitas vezes elas não são reconhecidas por essa fala, porque não tem materialidade, não tem prova, entende? Então eu acho que as pessoas não têm essa ideia de que porque o cérebro ou os pensamentos não podem ser quantificados, eles não são tão válidos quanto as provas materiais dos acontecimentos físicos, sendo que isso é totalmente equivocado, né? Algo que me preocupa bastante e a gente está aqui tentando conversar e tentar mostrar formas diferentes de se olhar para isso. Né? Uhum. Sim.
eu pensei em três coisas que eu posso acrescentar nessa tua fala, né, Mari? A primeira delas é responder o Gabriel KCM, que já acenou umas 15 vezes ali nos comentários. Só para dar um alô para ele, acho que ele está vendo a gente. A segunda coisa, eu não sou bruxo, mas ficaria muito feliz se eu recebesse uma carta de Hogwarts. Acredito que não vai acontecer, né? Então nós, de fato, não somos bruxos, não somos pessoas que estudam só como é que a cabeça das pessoas funciona. É bem simples, não tem nada muito misterioso por trás. E a terceira coisa que diz respeito às últimas colocações que tu fez é a respeito das marcas psicológicas que ficam, né? Porque, na verdade, o que eu quero dizer com isso? A marca psicológica, a cicatriz psicológica, ela existe, ela só não fica tão aparente como uma cicatriz física. Então, tem muitas pessoas que elas são, assim, concretas nesse sentido, né? São pessoas que têm um jeito de avaliar o que é considerado ciência e o que não é. E isso faz com que o material que eles considerem assim para a partir daqui é ciência, a partir daqui não é, sejam coisas muito tangíveis, muito físicas. E a gente trabalha com uma coisa que é muito difícil de tangibilizar, né? Que é a cabeça, a mente. De ser palpável, né? Porque não é tão material. Uhum. Eu estou preparando um material para isso eventualmente, mas já gostaria de deixar no ar a seguinte pergunta para quem acha que psicologia não é ciência ou que, enfim, você que está ouvindo isso e acha que não é importante, que não é ciência, eu quero que tu me responda o seguinte: como que existe gravidez psicológica? Só me responde isso. Se a mente assim não é tão importante assim e se a gente, enfim, o que a gente estuda é bobagem. Por que isso acontece? De repente, em algum futuro, alguém eu gostaria que alguém me explicasse. Eu tenho vários desses pontos assim, mas vamos deixar só esse por enquanto aqui, né? Uhum. E outra coisa, quando agora, né, foi que mesmo que a psicologia ainda seja vista dessa maneira tão pejorativa, assim, em alguns momentos, né, em alguns casos, é que também tem outras profissões que estão tentando se apropriar das nossas estratégias e das nossas ferramentas, que nós estudamos bastante para isso, né? 5 anos de faculdade não é pouco, e ainda mais tem toda a dedicação externa, né? Mas outras profissões que têm tentado se apropriar dos nossos mecanismos também para de simular coisas que não são a nossa prática, né? Então, eu acredito por exemplo, esses coaches quânticos que aparecem, essas constelações familiares realizadas de forma totalmente irresponsável e negligente, também são coisas que contribuem para o nosso fazer de psicólogo, de psicologia, enquanto profissional ético, ser visto dessa maneira equivocada e dessa maneira um pouco torta, né? Eu acho que também a gente está aqui a serviço de mostrar que a gente é muito mais do que isso e que essas pessoas, esses outros profissionais que se apropriam, na verdade, eles não são regulamentados por um código de ética como nós somos, né? Uhum. Eu vou evitar entrar neste assunto nesse momento, porque senão as chances de eu pistolar elas são grandes. Eu tenho uma questão muito importante com isso daí, porque enfim, eu acho uma falta de posicionamento, tanto da nossa área, né, do nosso conselho, por exemplo, em se posicionar contra isso daí, quanto das próprias pessoas que exercem essas pseudo-profissões, né? Então dá para deixar isso para outro vídeo. Daí eu pistolo bastante, mas por enquanto não. Olha só, voltando um pouquinho então, o teu raciocínio que tu trouxeste então a respeito do que faz, né, a violência psicológica não ser considerável passível de expulsão dentro do Big Brother, tu acredita ser um reflexo muito de como a violência psicológica em si é vista aqui fora. É mais ou menos isso, só para eu entender, né? Caiu de novo. O que houve aqui? Eu vou chamá-la de novo para cá. Tem umas pessoas acenando. E aí, pessoas? Tudo bom?
Vamos ver se a Mari volta. Oh, muito obrigado. Valeu, cara. Estamos tentando fazer uma coisa diferenciada aqui aos pouquinhos, né? Tentar aproximar o que a gente trabalha, nossa profissão, de assuntos que todo mundo está falando e tentando mostrar que não é uma coisa assim tão complicada, que a gente quer começar a se aproximar. Vamos ver se ela vai voltar. Ó, diz aqui que ela está tentando voltar. A internet lá está complicada. Eu acho que uma coisa que eu posso ir contribuindo enquanto a Mari não volta é a respeito de, eventualmente, alguma pessoa que está passando por uma situação desse tipo assim na sua vida, né? Eu tinha citado a questão da escola antes, mas pode ser em vários ambientes, pode até inclusive ser em ambiente de trabalho, né? Alguma coisa do tipo. A recomendação que a gente pensa nesse momento é que essa pessoa converse com alguém. É preciso conversar com alguém, alguém que seja da rede de apoio, pode ser família, pode ser amigo, ou pode ser até, enfim, procurar um serviço de psicologia de fato para entender o que está acontecendo. Porque o que acontece, né, gente? Se essa questão... Acho que agora ela voltou. Se essa questão fica só com a pessoa e ela não procura ajuda, não procura conversar com outras, aquilo pode se tornar a realidade para ela, né? De fato, ninguém gosta dela, aquilo começa a soar como uma espécie de verdade. Então, uma coisa que nós pensamos assim que pode ser uma boa orientação nesse momento é verificar de fato se isso é assim. Isso se repete em todos os ambientes? Isso já aconteceu antes, em algum momento? Né? Coisas nesse sentido, assim. Não se isolar mais ainda. Porque o que acontece? Se a pessoa está sofrendo um isolamento na sua vida, independentemente do cenário que seja, e a solução para ela, a estratégia dela é continuar se isolando, porque ela realmente acredita que ela é passível disso daí, a tendência é esses pensamentos piorarem, né? A situação se agravar um pouco mais com essa questão de crenças e tal. Então, não fique em silêncio, fale com alguém, conversa com alguém. Pode ser, que nem eu tinha dito antes, pode ser uma pessoa da família, pode ser um amigo, pode ser, enfim, uma namorada, um namorado, pode ser um psicólogo. Se for psicólogo, a gente vai ficar mais feliz, mas é importante não se isolar. Dá pra me ouvir? Dá para te ouvir. Eu estava Tá. trazendo algumas questões assim do tipo, né, Mari? Se isso tivesse acontecendo com alguém na vida real, Sim, fora da casa, né? Sim. que coisas que a gente recomenda, assim, né, para não deixar com que isso se torne a verdade. Sim, Porque, eu acho até que tu trouxe um ponto bastante importante, né, sobre buscar a rede de apoio e tentar conversar, porque também me recordou outra fala, né, de que quando o outro participante foi oferecer ajuda psicológica, e então o apresentador disse, bah, tu teve uma conversa com o fulaninho que representa 1 ano de terapia, que valeu mais que 1 ano de terapia, alguma coisa nesse sentido. não, Thiago Lai, tá Exatamente, não errado. representa, por mais que tu busque uma rede de apoio e que tu tenha com quem conversar, isso não substitui o fazer e a escuta e a atenção que um psicólogo vai te proporcionar e de como ele vai atender as tuas demandas, porque é uma leitura totalmente diferente, né? Acho que a gente precisa dizer isso, que não existe, eu sou meio psicólogo porque eu sou um ombro amigo, porque é totalmente diferente, nós somos profissionais qualificados e nós temos embasamento teórico para isso. Gente, olha só, meio psicólogo é que nem meia grávida. Não existe. Não existe. Não existe. Ou é psicólogo mesmo, ou, enfim, psicanalista, tem que ter alguma formação terapêutica nesse sentido, ou não é. Não tem essa de meio psicólogo. Não existe isso aí. Thiago Leifert deu uma patinada. Viajada, né? Que de serviço. Vá.
sim. Não, Mas mas muito. isso que eu acho importante, eu acho que com o advento da pandemia, mesmo que tenha nos trazido muitos pontos negativos, muitas tragédias, muitas perdas significativas, não só de renda, mas também de pessoas, de familiares, trouxe algo muito bom, que a psicologia está sendo reconhecida e muito importante que ela também esteja sendo vista como prática, que pode acontecer de forma remota, né? Que as pessoas estejam entendendo que o fazer da psicologia, a escuta, também pode acontecer em diversas modalidades, desde de que seja seguindo as regulamentações do nosso Conselho de Ética, né? Uhum, uhum. Basicamente é assim, né, gente? Se vocês querem um bom cuidado, um bom tratamento com um profissional, nós recomendamos que busque alguém que estudou isso, né? Não dá para pegar essas pseudoprofissões que aparecem, enfim, que inclusive eu já fiz um outro vídeo sobre isso em outro momento, que existem as pessoas que trabalham com orientação profissional, que existe a nomenclatura do coaching ali dentro, que isso é uma coisa completamente diferente do coaching que a Mari tinha dito antes, o coaching quântico. O coaching quântico ele se apropria de coisas. Ele se apropria de coisas da orientação profissional, que são profissionais sérios, e de coisas que nós fazemos da psicologia. Então, isso faz com que ele crie uma coisa que não resolve nada, na verdade. Uhum, Mas sim, uhum. né, concordo contigo que essa questão toda que nós passamos no ano passado fez com que eu acho que a gente poderia ter se posicionado bem melhor, tá? Mas ok. Mas fez com que a psicologia aparecesse um pouquinho mais, né? Em função das Sim, pessoas. ficasse em evidência um pouquinho. Um pouco mais. Eu sou desse meu jeito, assim, acho que poderia ter aparecido 200% mais, mas enfim, né? Ah, é que tu é publicitário, tem outra visão também, né? Eu acho importante também que os psicólogos se coloquem mais, né? Porque a gente percebe que os profissionais, assim, da psicologia são um pouco envergonhados, não sabem muito o que fazer, onde pisar, que ainda estão vendo essa trajetória aí de como também iniciar a falar mais de psicologia, porque a gente precisa falar sobre, e a gente não precisa de gente que não estudou de psicologia falando sobre, né? Tanto é que, inclusive, no Big Brother, eu acho que foi o filho do Fábio Júnior que comentou assim: ansiedade, tu toma remédio, é só tomar uma aguinha com limão. E é importante também a gente desmistificar isso sobre os transtornos psicológicos, psiquiátricos, que em algum momento, sim, é natural que a gente precise de medicações, porque assim como o nosso cérebro, ele também é parte do nosso corpo, como tantos outros órgãos, e que também precisam de regulações químicas e componentes específicos para estar funcionando de maneira adequada, né? Então, acho que já é muito ultrapassado isso de patologizar essa forma de enxergar as pessoas que têm certas demandas psicológicas e que eventualmente vão precisar de medicação. E que bom que tem coragem de ir a um psicólogo ou a um psiquiatra e traçar ali um plano multiprofissional, né, para suas demandas e que também possam buscar esse tratamento, né? Eu acho que a gente tem que valorizar e tem que parabenizar essas pessoas que também não tem mais essa limitação o que vão pensar de mim, né? Eu acho que isso a gente tem que começar a desmistificar ainda mais, que não tem problema nenhum a gente tomar remédio, né? E a gente se tratar com um psicólogo, e que bom que existe terapia para isso, né? Eu acho que a terapia, né, a psicoterapia, faz com que a gente também consiga se relacionar melhor com nós mesmos e com os outros, né? Tornar as relações muito mais saudáveis. Então, o que eu recomendo também para o pessoal que sair do BBB depois é façam terapia. Poderiam fazer, inclusive, antes de entrar também, né? Mas assim, Antes de entrar. eu entendi as tuas colocações. Eu acho que essa função toda do Big Brother que está acontecendo coloca no holofote muita coisa que a gente falou aqui hoje, né? Principalmente essa questão da manifestação dos grupos, que é a temática da live de hoje, né? Mas muito um pouco dessas outras coisas também, porque a nossa mente ela é muito complexa, ela é como se fosse uma rede. Tu mexe num pedacinho da teia ali, ela vai tocando em outras coisas. Tanto que a gente foi falando um monte de coisa, né? E que tudo está relacionado de fato. Porque o que acontece? O programa está oferecendo uma possibilidade da gente ver esses fenômenos grupais acontecendo e das pessoas se posicionarem contra isso daí. Isso aqui eu acho um absurdo, isso aqui não dá, isso aqui tem que fazer tal coisa. Por que causa essa revolta, né?
muito pelo fenômeno da projeção também, pelo fenômeno da identificação que pode aparecer também, né? Tipo, já ter passado por algo desse tipo. E também por uma série de outras coisas. Mas a questão é que o poder de audiência que esse programa tem, né? Está possibilitando com que a gente veja essas coisas acontecendo. É isso que eu quero dizer. Às vezes eu falo um monte e eu não consigo falar o que eu quero. Sim, e é importante também que a gente veja, e mesmo que seja aqui de fora, a gente seja uma pessoa crítica, né? Tome essa posição de questionar e de argumentar a respeito disso, porque eu acredito que é dessa forma que também a gente vai crescendo e vai disseminando o que é o fazer da psicologia e de que forma também os grupos operam, as pessoas operam, que isso é muito mais subjetivo do que dizer, ah, não, mas por que tá fazendo isso? Não precisava, né? Será que não precisava? Porque, mais uma vez, a gente enxerga tudo pela nossa lente, né? Para a gente não é necessário, mas para o outro a gente nunca vai saber, mesmo que esteja sendo um comportamento completamente hostil. Talvez essa pessoa já tenha passado por coisas assim. Inclusive, eu vi que a participante que proporcionou, né, essa exclusão assim de forma mais rígida, ela disse não, porque a minha mãe parava de falar comigo por horas, não falou comigo por dias para poder aprender. E daí isso foi algo assim que para mim fez muito sentido, porque ela está reproduzindo algo que fizeram com ela. Então, será que essa é a forma de cuidado que ela aprendeu? Será que ela acredita que assim ela está cuidando do outro ou fazendo o outro enxergar aquilo que ele não consegue enxergar? Uhum. É um ótimo raciocínio que tu trouxe, porque isso se repete muito na nossa clínica profissional, né? No nosso exercer profissional. A gente pega muito casos e situações nos quais as pessoas ou estão repetindo coisas que elas nem entendem por que está acontecendo e acabam, às vezes, sofrendo por isso, ou que estão convivendo numa situação em que estão repetindo alguma coisa com elas, né? Só lembrando que isso daí acontece muito assim, se eu fosse deixar bem basicamente, né? É bem mais complexo que isso, tá? Mas bem basicamente, por quê? Porque depois de um tempo, o nosso cérebro ele começa a ficar preguiçoso. Até uns 10 anos por aí, a gente aprende, a gente quer ler, quer correr, bicicleta e coisa. E depois de um tempo que a gente começa a virar adolescente, começa a entender que, tipo, são assim que as coisas funcionam, é assim que as coisas têm que funcionar, a gente não quer aprender outras coisas. É por isso que é difícil para algumas pessoas mudar mais assim do que para outras. Porque foi aquilo ali que ela aprendeu. Em outras palavras, causa desconforto e gasto de energia tentar mudar. Se a gente chegasse, por exemplo, para essa moça que isolou esse outro rapaz e dissesse assim, tem algum outro jeito que tu acha que tu poderia fazer isso, essa situação com ele? O esforço que ela teria que fazer para mudar o jeito dela lidar com essa situação iria ter um gasto de energia muito absurdo. Então, no primeiro momento, provavelmente não ocorreria. Mas é mais ou menos assim que a nossa cabeça funciona nesse sentido. A gente aprende as coisas, fica com preguiça e vai repetindo elas até cair no psicólogo. Recordar, repetir, elaborar, né? Já dizia Freud. Mas eu acho importante dizer que é muito difícil olhar para si, né? É muito difícil compreender as nossas questões e tentar mudar, né? Querer mudar é muito importante, mas até a gente mudar, a gente repete, 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 repete. E aí a gente começa a elaborar. Mesmo querendo mudar, às vezes tu repete. No meio da mudança tu pode repetir, isso faz parte do processo. Não é de um dia para o outro, não é instantâneo, leva tempo, por isso que em algumas modalidades da psicoterapia, né, a gente não tem previsão de alta, a gente vai conforme a demanda do paciente, né, e pelas questões que ele está enfrentando no momento. Então, é importante que a gente reconheça que, além de olhar para si ser muito difícil, mesmo que a pessoa tenha essa perspectiva de mudança e querer modificar alguns comportamentos ou a forma que ela se identifica ou que ela se mostra para o mundo, que ela se enxerga, isso pode levar muito tempo, né? E é importante que, assim como não é o papel da psicologia julgar, eu acho que na sociedade tem muita gente julgando.
E o julgamento é uma coisa que coloca em xeque essas práticas punitivistas e práticas higienistas de essa pessoa está fazendo isso, ou está usando determinada substância, por que que ela não vai lá e ela não muda? Né? Então, eu acho que a gente precisa perceber que tem vários contextos que corroboram para que determinados comportamentos de determinadas pessoas continuem perpetuando assim pela vida, né? Uhum. Basicamente, então, né, Mari, dá para a gente dizer que fazer com que a pessoa mude o seu comportamento, perceber as coisas que estão acontecendo, é quase como se pedisse para a pessoa aprender a andar diferente. É muito difícil aprender. A ideia de fazer isso Falar de trás para frente, né? Hã? Ou falar de trás para frente, né? Aprender a fazer as coisas, encarar as coisas de uma outra maneira, né? É isso que faz com que essas desavenças, né, essas tretas, aí, essas brigas dentro desse tipo de programa aconteçam, porque os contextos de criação foram diferentes, tu joga todo mundo lá dentro e fica filmando 24 horas. Então, eventualmente vai dar algum tipo de E problema. colocando alguns outros componentes também para apimentar a relação, né? Coloca um pouco de bebida, coloca algumas provas, algumas questões de convivência, como a separação da comida, a divisão de tarefas domésticas, né? Isso é em qualquer ser humano, né? Separou a comida ali, mudou o jeito das pessoas se alimentarem, já... Peraí, né? Peraí. Mas é importante que a gente fale também que em todas as relações humanas vão ter diferenças e discordâncias, e que é normal discordar, e que bom que a gente discorda, porque somos humanos e não somos todos iguais, né? Então, acho que vai muito de como a gente lida com a forma de discordar, né? E como a gente interpreta o que o outro fala também, ou a forma que o outro fala com a gente, mas de que a gente seja possível de compreender e conversar, né? Porque o diálogo é muito importante. Uhum. Eu tenho dois últimos comentários para fazer, tá? O primeiro deles eu nunca achei que o Big Brother poderia proporcionar um nível de cultura que nem está sendo essa conversa aqui. Estou surpreendido, positivamente. E a segunda coisa é que nós tínhamos planejado fazer por meia hora, né, este material, esse encontro, e já passou quase uma hora. Então a gente acabou se passando um pouco, mas é porque o assunto realmente ele oferta, né, e oferece esse ímpeto assim de trazer coisas que a gente sabe e tentar, né, ao mesmo tempo oferecer uma orientação para pessoas que talvez estejam passando por um problema semelhante, que acho que um dos maiores intuitos de quem estuda psicologia ou coisas do tipo, né? Fazer com que as pessoas busquem se cuidar. Eu queria agradecer essas pessoas guerreiras que estão aí desde o início, né? Conosco, aí nos ouvindo, caindo, não caindo coisas, né? Foi bem bacana, está sendo essa primeira experiência para a gente, né? Fazer um material desse tipo. Acredito que posteriormente a gente pode fazer mais coisas nesse sentido, né? Acredito que sim. Eu agradeço muito o convite, né? Fico bastante feliz de estar aqui e dizer que eu acredito que tu tem uma visão muito mais ampla, até por já ter tido outras vivências, né? Outra graduação, e eu acho que isso agrega muito na psicologia e que é importante a gente estar ocupando outros espaços, né? E outras formas de fazer a psicologia, como essa agora. Tá certo. Não, vai receber outros convites, com certeza. Vamos ir pensando em outras pautas. O rumo é a Fátima Bernardes, né, Mari? Lembra sempre disso aí. Sim, daqui a pouco a gente está lá no encontro, né? A gente tem que parar lá. Lá a gente é o caminho. Imagina a gente lá conversando, assim, Esticando o boninho. conversando com o Thiago Leifert direto, assim, olha, que fez isso. Ai, meu Deus. Então tá. Mas é isso, obrigada, Gabriel, que o Gabriel aqui de baixo está acompanhando também. Sim. Esse Gabriel é um amigo de longa data que eu tenho, uma pessoa muito gente boa. Te agradeço também, cara, por estar dando uma olhada, estar comentando aí também. Mas então tá, né? Eu acho que é isso por enquanto. A gente encerra por aqui. Eu vou hospedar esse material que a gente fez ali no meu perfil, que eu acho que dá para fazer isso. Eu estou aprendendo a mexer com essas coisas ainda, sou um idoso confuso com a tecnologia, mas eu vou botar ali para quem quiser ver em outro momento. Muito obrigada para quem assistiu também, para quem acompanhou. Enfim, fico bastante contente, né? E vamos sempre propor esses diálogos, né?
que é a coisa mais importante que a gente tem para oferecer da psicologia também, a gente tá tentando aos poucos, né? Pé por pé. Um dia a gente vai lá. Sim, a gente trabalha falando e ouvindo, né? Nosso trabalho é esse aí. Se a gente não usar a internet a nosso favor, a gente não sabe o que a gente está fazendo. A gente tá só por aqui, né? Eu acho que a gente tem que ter essa coragem, né, de se mostrar para o mundo. Tá certo. Ah, obrigada, Sara. Um beijo. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Então tá, então vou finalizando aqui. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Bom final de semana. Bom final de semana.